Olá, seja bem-vindo ao Oxumaré Podcast. Neste podcast, iremos tratar da performance e desenvoltura do corpo LGBTQIA+, dentro dos terreiros de matriz africana na Bacia do Rio Corrente, por meio de discussões propiciadas por membros da comunidade e praticantes dessas religiões. Lembramos que este é um espaço de diálogo e de compartilhamento de experiências. Então coloque o seu fone de ouvido e se prepare para navegar em um universo onde reinam o respeito e a subjetividade de cada entrevistado. Axé. Yeshua Pavena, minha aldeia ainda é. Yeshua Pavena, minha aldeia ainda é. Yeshua Pavena. E é nesse clima que a gente começa o episódio de hoje. Hoje eu trago como entrevistado um convidado muito especial. Ele é o Henrique Batista de Moura, tem 17 anos, ele faz parte do terreiro Ilê Axé de Oiá, em Santa Maria da Vitória, um dos espaços da Bacia do Rio Corrente, espaço onde a gente vem focando o nosso trabalho de pesquisa em entrevistas com pessoas e onde a gente está fazendo esse trabalho de investigação a respeito de corpo, de performance, de arte dentro dos terreiros de religiões de matriz africana. Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa, fico muito feliz de ter você aqui. Vocês não sabem, mas a gente já tem um contato próximo, a gente faz parte do mesmo espaço e a gente tem se conhecido aos poucos, não é isso, Henrique? Sim. E para mim é um prazer muito grande ter você como convidado desse nosso projeto. Então eu vou pedir para que você se apresente você mesmo, fale um pouco sobre você, sobre sua personalidade, sobre essa sua história e aos poucos a gente vai conversando sobre os temas que a gente tem para tratar hoje, ok? Então a palavra é toda sua agora. Oi, meu nome é Henrique Batista de Moura, tenho 17 anos, sou de Samavi. Falar de mim é um pouco meio que complicado. Quem convive comigo, quem eu sou próximo, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele tá tímido porque ele disse que tá com vergonha de falar, mas esse é um espaço onde a gente tá aqui para ter uma conversa, como a gente conversa o tempo inteiro, o tempo todo. Henrique, eu queria saber de você como você se identifica com relação à sua sexualidade. Eu sou gay. Sim. Esse processo de descoberta, você diria que o seu processo pessoal, ele foi algo assim de imediato ou chegou uma fase da sua vida em que você de fato começou a se perceber um homem homossexual, um homem gay? Desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tive uma noção do que é ter um desejo sexual, que eu sinto desejo por homem. Desde que eu tive uma noção, desde pequenininho, nunca me identifiquei como os outros meninos jogavam bola, essas coisas, sempre me identifiquei lá pro lado feminino. Certo. E para você foi um processo fácil, complicado ou difícil de lidar com essas informações? Pra mim, graças a Deus, os orixás foi fácil, porque eu sempre tive o apoio da minha família, sempre tive o apoio do meu pai, da minha mãe. Então, pra mim, eu digo que foi fácil. Outro ponto bem importante para a gente, para nossa conversa, porque a gente sabe que essa é uma realidade da maioria das pessoas que se assumem e que se identificam enquanto homossexuais, seja gay, seja lésbica, transexual, é um processo muito doloroso para todos. E quando você fala de família e essa relação ser uma relação positiva, eu acho isso muito interessante, muito importante. Eu queria que você falasse mais sobre sua relação com a sua família. Minha relação com a minha família, graças a Deus, é boa. Elas não só me apoiam pelo lado de eu ser um homossexual, pelo fato também da minha religião. Elas aceitam de boa. Tem pessoas na minha família que não são da mesma religião que eu, mas aceitam e não criticam, entendeu? Assim, para contrário, me apoiam. Então, não tenho que reclamar, tenho uma família muito boa. Henrique, antes do terreiro, você já frequentou igrejas de outras religiões ou algum templo, algum outro espaço religioso que não seja
o espaço dos terreiros? Não, nunca me identifiquei, não. Mas você já frequentou algum outro espaço que não seja o terreiro antes disso? Não. Então a gente parte para um outro ponto que eu gostaria de discutir com você. Você acha que o fato de ser umbandista e que a Umbanda ou as outras religiões de matriz africana, como por exemplo o Candomblé, eles têm uma aceitação muito maior do que outras religiões para com o sentido da sexualidade, pelo fato de da própria religião pregar o respeito, pregar a caridade, pregar o amor ao próximo. E você acha que o fato de você ser de uma religião que contempla esses sentidos tornou o seu processo de descoberta, o seu processo de sexualidade mais fácil, eu não diria mais fácil, mas menos doloroso do que se você fosse, por exemplo, de uma religião que não fosse a Umbanda? Sim, sim. Na Umbanda, no Candomblé, vocês podem perceber que tem muitos homossexuais pelo fato da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o que seja, tipo, aceitar muito os homossexuais. Tipo, apoiar, entendeu? Não criticar. E é isso, cara. A gente da Umbanda, o povo da Umbanda respeita muito, entendeu? Dependendo da sua escolha sexual. Então, tipo, eles não vão te criticar, mas sim vão te apoiar, entendeu? Vão te ajudar no que você precisar. Tipo, no terreiro, levantaram muito a minha autoestima pelo fato, tipo, de eu tem vergonha, essas coisas. O sentimento que eu tinha por mim, as pessoas do Uhum, terreiro onde eu tava me apoiaram muito, entendeu? sim. Então, pra mim foi uma liberdade em tanto, uma liberdade que eu não tinha fora do terreiro, entendeu? Então, uma liberdade que cresceu dentro de mim, que me deu, tipo, vamos dizer, uma independência, assim, do meu Emocional, físico, né? uma independência emocional. Eu acho importante porque a gente ressaltar que as pessoas homossexuais, as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, elas têm vários déficits ao longo da vida, né? E eu acho que a carência de apoio, a carência desses momentos é uma dessas coisas. E quando você encontra um espaço de respeito, um espaço de carinho e de acolhimento, eu acho que faz toda a diferença de fato, nas nossas vivências e no nosso desenvolvimento enquanto pessoas, né? Eu ia perguntar para você quais são os momentos em que você identifica que você é acolhida, mas você já falou sobre esse lance de trabalhar a autoestima, né? Eu achei muito bacana isso. Fala um pouco sobre o seu processo de chegada na religião e sobre os caminhos que você já traçou nesse. Porque você é uma pessoa de 17 anos, né? Então, um adolescente que tem ao mesmo tempo que esse lance que faz parte desse nosso projeto de discutir aqui a sexualidade, gênero e performance do corpo LGBT, mas também um lado religioso. Fala sobre a sua trajetória, como foi, quem te levou, para qual foi seu primeiro contato e Hum. quais foram os passos que você já deu. Então, minha mãe, desde pequena, ela sempre frequentou candomblé. Ela sempre gostou, ela sempre ficou na assistência. Aí ela sempre meio que falava determinados assuntos sobre religião e eu sempre tive uma curiosidade. Até que um dia minha mãe tinha um amigo muito próximo dela que era, ele é cartomante e essas coisas, entende muito sobre espiritualidade também. Aí ele foi lá em casa e me convidou para ir numa festa de boiadeiro. Foi o seu primeiro contato com o Foi o meu terreiro? primeiro contato com o terreiro. Aí ok. Aí eu me arrumei e falou, ó, 6 horas eu passo aqui e a gente vai. Aí eu, ok, né? Eu tô ansiosinho, velho. Tô ansiosinho, eu vou, porra, cara, eu vou conhecer um terreiro, eu vou pisar os pés, vou ver como é que é. Aí ok. Deu 6 horas, me arrumei, já tava lá e passou na porta e a gente foi. Aí, cara, foi uma sensação tão incrível quando você pisou o pé ali no terreiro. Aí, beleza, né? Eu estou lá sentado, vendo aquelas métodas se arrumando com um pano branco, toda a roupinha branca, aqueles toços na cabeça, botando a guia. E eu falei, nossa, que lindo. Aí, ok. Aí entrou no barracão. Aí começou a tocar. Porra, cada tocada no tambor, meu coração, pá, 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 acelerado. E eu, nossa, que
Que energia. E, tipo, aquele negócio assim, aquela energia, tipo assim, tipo, eu me sentia como se eu estivesse em casa, entendeu? Foi, tipo, Uhum. um sentimento, assim, inexplicável. Aí eu sei e que foi uma experiência, assim, incrível, cara, pra mim. Uma experiência que eu guardo até hoje comigo. Eu acho muito bonito você falando, porque eu acho que toda pessoa que passou por esse contato consegue imaginar do que é que você está falando, né? Porque eu acho que faz parte do espaço do terreiro proporcionar para as pessoas essas coisas. E não é que aqui a gente esteja recomendando a todo mundo ir, mas se quiserem também, né, para É muito bom. experimentar, é muito bom. Quando a gente fala de terreiro, a gente está falando sobre coletivo, né? Que eu acho que é basicamente a base de toda a construção do pensamento africano, tudo diz respeito à ancestralidade e a esses processos que envolvem sociedade dentro desse princípio ancestral, né? E o terreiro eu acho que é um exemplo muito maravilhoso assim para se tratar sobre coletivo, sobre sociedade, sobre partilha. Eu acho que, salvo engano, o terreiro ele funciona cada um cumprindo um pouco da sua função, né? Você pode falar um pouco sobre como é a sua rotina no terreiro do qual você faz parte? Posso sim. No terreiro, lá no terreiro, a gente sim, cada um, tipo, divide uma função, a gente senta lá no quintal e fala, ó, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo e tudo. Mas não é uma coisa assim, tipo, fixa, ah, você sempre vai fazer isso quando chegar aqui no terreiro. Não, a gente pega e divide as funções. Ah, um vai cuidar da comida do santo, preparar, ajudar a mãe do santo a fazer a comida do santo, Sim, auxiliar. Um vai ajudar a mãe pequena a fazer isso. Um vai limpar isso aqui do santo. Então, as atividades são divididas para cada filho de santo, entendeu? entendi. Do que você já experimentou dentro do terreiro com relacionado a essas atividades, tem algo que você goste muito especificamente de fazer? Que o que der pra mim a gente vai fazer, então não tenho muita frescura Encara não. tudo como missão e Eu faz, né? garanto tudo. Legal. Henrique, aqui a gente tem alguns pontos que são bem interessantes para a gente com relacionados a essas discussões a respeito de gênero, de sexualidade. E quando a gente está falando de espiritualidade, a gente tem contextos muito abertos para tratar dessas coisas, né? Campos bem assim vastos para a gente discutir. Sim. E também muitos tabus e até mesmo preconceitos na sociedade correlacionados a essas questões, como por exemplo o fato de termos entidades femininas e termos médiums masculinos que trabalham com essas entidades. Para algumas pessoas isso é um tabu. Por exemplo, já ouvi de homens heterossexuais que não gostam de trabalhar com entidades femininas por preconceito puro, assim, né? De não gostar de tratar dessas questões. Você trabalha com entidades femininas no sentido da incorporação ou do atendimento aos consolentes? Você recebe entidades femininas no seu trabalho dentro do terreiro? Sim, sim. Você pode falar o nome de alguma entidade das quais você trabalha? Tem a Padilha, que é uma lebara, Lebara seria uma uma mulher? pombogira. Seria uma pombogira. Uhum. Tem a Oxum. Só. Essas são as que você teve Sim, experiência de contato, de assim, dentro do incorporar, terreiro? assim, a oportunidade de sentir a energia delas. Que Nossa, são a que incrível. energia emocional. É importante ressaltar que aqui a gente está tratando sobre esse lance do preconceito para com pessoas do sexo masculino que trabalham com entidades femininas, mas é importante também a gente ressaltar que você, enquanto uma pessoa, né, que é homossexual, mas que trabalha também com entidades masculinas, não é isso? Sim, sim. Com caboclo, Martim, boiadeiro, Exu também. Que dentro assim da configuração da sociedade seria uma personalidade masculina no Muito, auge muito, do muito, muito masculino, assim, macho, viu, né? meu Tudo que filho? a gente entende como um estereótipo do homem e do macho são essas entidades, né? Então é um lance que a gente volta a falar sobre esse preconceito que está mais nas pessoas do que no lance da espiritualidade.
Fala um pouco sobre a sua experiência da sua primeira incorporação. Como foi? Minha primeira incorporação foi com minha pombogira, minha lebara. Ele tava tocando pra Exu. Aí a pombogira da minha mãe de santo veio até mim, que foi a Sete Saia, se eu não me engano. Foi Sete Saia, foi Padilha, não me lembro, não me recordo agora no momento. E pegou na minha mão. Aí ela me chamou. Aí na que ela me chamou, ela me deu um abraço. Me deu um abraço e deu uma gargalhada no meu ouvido. Aí eu senti meu coração pá, 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 pá. Aí aquela sensação, tipo, de empoderamento, tipo, aquela sensação, tipo, eu posso, tipo, eu comando aqui tudo. É um sentimento, assim, só quem incorpora uma lebara sabe o sentimento que elas trazem. E houve alguma resistência da sua parte de, como eu já disse, que há esse preconceito em alguns homens de trabalhar com entidades femininas? Você já teve alguma recusa inicialmente ou sempre teve aberto para esse contato? Não. Até porque ninguém segura o vento, né? Então você pode falar que, eu não vou incorporar ciclano, pô, não vou incorporar fulano. Mas ninguém segura o vento. Se a entidade, o orixá, o que seja, quiser vir, ela vai vir, porque ninguém segura o vento. Até porque também acho que esse é um processo nosso, né? De um preconceito muito nosso de falar a respeito sobre sexualidade, sobre gênero, quando Eu pro tenho, mundo eu da... tenho, eu tenho uns irmãos de santo que incorporam a pombogira e eles não são gay. Então, isso é tabu, gente. Isso é mito. Que homem que incorpora a pombogira fica gay, fica afeminado. Então, é um tabu, porque eu Exatamente. tenho um irmão de santo Que é heterossexual que é e heterossexual, que trabalha ele é até entidade casado, feminina. vai ter até um filho. Ele incorpora a Sim, tatamulambo dele e ele é hétero. Tem a família dele e tudo. Então, isso é bacana. um tabu. Era a respeito disso que eu tava pensando, porque para a espiritualidade não importa se Não tem você gênero. é homem, se você é mulher, se Se você é você for escolhido, transexual. é tanto que se tivesse preconceito, homem não abaixava a entidade feminina e mulher não abaixava entidades masculinas. Acho isso muito interessante, eu fico muito intrigado com isso tudo. No sentido da curiosidade e do respeito mesmo, né? Que é a identidade de gênero para eles não importa, Não né? importa. O que importa é você ter caridade no coração e ter fé. É o tipo de coisa que eu acho que é importante pra gente aprender, né? Porque a Sim. gente lida muito com preconceito correlacionado a essas questões e não trata dessas questões com a seriedade que o mundo da espiritualidade ao mesmo tempo que é muito complexo, mas parece muito simples se a gente seguisse, assim, a respeito de simplesmente respeitar as pessoas, né? Eu acho que é um ponto muito inicial para uma discussão. Acho que é o ponto inicial da discussão, na verdade. Henrique, o terreiro ele é um espaço que proporciona uma vivência que eu diria que até certo ponto pode ser considerada fazer uma ligação muito grande com a arte, né? Porque a gente tem a presença da música, a presença da dança, a presença de uma expressão corporal muito forte, afinal de contas, eu acho que você pode falar mais a respeito disso. Cada orixá ele tem uma forma de se apresentar, né? Cada um tem um lance de projeção do corpo que necessita de uma visão muito própria de cada especificidade. Como é que é para você cantar, dançar, colocar uma roupa muito específica, assim, que provavelmente não é uma roupa que a gente usaria para sair na rua, né? Como é que é essa experiência da visualidade, da musicalidade, da dança para você? Como é que você encara isso tudo? É uma sensação muito incrível, porque cada orixá, cada ponto de orixá, cada música de orixá, como você mesmo falou, é uma vibração incrível. Você sente a energia do orixá, mesmo você não sendo aquele orixá. O orixá, enquanto dança, ele meio que traz uma característica dele, tipo Ogum. O Ogum, enquanto dança, ele tipo que faz os gestos de Movimentos muito guerrear, específicos, né? movimentos muito específicos, tipo de Ogum foi guerreiro, guerreou. Então, em muitas danças de Ogum, ele guerreia, ele corta com a espada dele, ele guerreia, entendeu? Só quem é do candomblé ou da Vocês não Umbanda, estão vendo, mas ele está aqui fazendo os movimentos enquanto a gente conversa. Então, seriam esses movimentos é, de guerra, você diria, com relação a é, algum, né? Que outro orixá traz alguma característica, assim, na dança que diz respeito muito sobre ele e o próprio movimento? mas todos os orixás
traz isso, entendeu, pra eles. Uhum. Traz um pouco das características do que eles faziam, né, quando eles estavam aqui na Terra. Por exemplo, Oxum, a gente vê muito a representação de Oxum com o espelho na mão, né? O abebé. Ela tem movimentos, muitos movimentos de dança que ela se olha no espelho, né? Sim, Eu sim. acho isso bem bacana. Assim como Nanã, pelo fato da idade, ela tá mais próxima do chão e de estar mais curvada pelo fato da idade, né? Acho muito bacana esse lance da projeção do corpo nesses espaços. As danças das entidades que você trabalha, por exemplo, as moças, as pombagiras, elas são mais soltas do que as danças dos orixás, você diria? Sim, porque Exu, Pombogira são muito diferentes, entendeu? De orixá. Uhum, Então, orixá e Exu também já não é a mesma coisa de Pombogira e Exu, entendeu? Então, orixá e Exu e os orixás são muito diferentes, entendeu? Até a energia sim. são diferentes, o jeito de dançar, Até porque a gente está falando sobre linhas diferentes, linhas, né? Que dentro da caminhos Umbanda a diferentes, gente né? tem caminhos diferentes, a gente está falando de densidade de energias diferentes, né? Não o que a gente está falando quando a gente relaciona danças e corpos diferentes, que a gente está falando que são coisas distintas pela diferença da entidade em si, mas é porque de fato são energias diferentes, E né? cada orixá carrega a sua característica, não só na dança, mas sim também nos pontos que são cantados. Você pode ver, Ogum carrega as características, as frases na música, no ponto de Ogum. Ogum foi guerreiro e etc. Oxum com seu abebê na mão, penteando seus cabelos na beira de um rio, numa cachoeira, entendeu? Cada orixá, não só na dança, mas também nos pontos cantados no terreiro de Umbanda ou de Candomblé, trazem Essas essas características, né? características do orixá, o que ele faz, o que ele já fez, entendeu? Não só na dança, mas sim também nos cantos ouvidos. Interessante. Eu acho muito bacana o processo dentro dos terreiros pela visualidade também, né? A gente tem roupas muito específicas de cada Orixá. orixá. Inclusive foram discussões que a gente teve com o Paulinho no episódio anterior a respeito das produções de roupas, né? Já que a gente tratou do tema da costura, que ele costura e tal. E a gente fez uma discussão bem mais adentro sobre isso. A respeito de roupa, quais são as cores das entidades que você trabalha? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu, pelo fato de ser filha de Oxum, eu uso uma roupinha amarela, Que é uma cor dela, né? sim, com detalhes dourados, amarelo com dourado, ou se não, o fato de carregar o Del, Chelsea, um verde, uma roupa verde, entendeu? A pombogira um vermelho e preto, dependendo da falange da pombogira, da lebara. Acho muito Então, bacana. também é uma coisa muito pessoal, pela qualidade da Oxum, pela qualidade de qual for orixá, entendeu? O meu orixá pode usar, a meu Oxum pode usar um amarelo com dourado, a sua Oxum já pode usar outra cor, entendeu? Então, tipo, depende muito também da qualidade do orixá. Sim, que tem essas variações, né? Sim. Porque é muito vasto, porque a gente tá falando de uma mistura de religiões que bebe de várias fontes, né? A gente tem a mistura do candomblé com banda, com quimbanda, com vários outros traços aí com relação às matrizes africanas. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente pode falar que, por exemplo, Oxum aqui veste dourado, talvez lá em um culto da África ela pode vestir outra cor, né? Sim. Mas como a gente está falando sobre a experiência aqui, a gente está falando muito do que a gente vive, né? O que é bastante interessante pro episódio e para a gente deixar sempre destacado que as falas dos programas são relacionadas às experiências pessoais das pessoas que a gente está entrevistando. Então, são discussões bem abertas, né, nesse sentido. E como a gente está tratando sobre essas misturas, o terreiro de Oiá, ele é um terreiro de Umbanda ou é de Umbanda com alguma outra vertente do candomblé? Então, o nosso terreiro lá não é uma umbanda pura, mas é uma umbanda mulucu. É uma umbanda traçada com a nação de Angola, com Queto, se eu não me engano. É Angola.
traçada, entendeu? Porque a Umbanda pura, elas não dão corte, só trabalham com caboclo. Então, a nossa Umbanda é uma Umbanda Molocô. Não é uma Umbanda pura, é uma Umbanda traçada com outras, se eu não estou enganado, outras nações. Quando você fala não dar corte, é o fato De não da cortar não pra, cortar animais, né? não cortar pra Exu ou cortar pra algum orixá, entendeu? Na Umbanda pura, eles não dão corte. E já que a gente está falando sobre esse lado expressivo que muito nos interessa para o nosso projeto, correlacionado às músicas e aos pontos, né? Que são, a gente chama de pontos dentro do terreiro. Qual é o ponto assim que você gosta e que você poderia cantar pra gente, dar uma palhinha com sua linda voz? Ai, bora. Para que você dá o chum, viu, cara? Qualquer coisa, aumenta meu Não ego. pode dar corda, gente, esse povo de Oxum. São diversos pontos que eu gosto, que marcaram, mas eu vou cantar um ponto aqui, para que vocês gostem, viu? E bate o tambor bem alto, que das matas se escuta. O bate o tambor bem alto, que das matas se escuta. Sou eu, rei sultão, caboclo da mata bruta. Sou eu, rei sultão, caboclo da mata bruta. Porque aqui, gente, a gente dá o nome mesmo, sabe? A gente canta, a gente traz informações, a gente faz o serviço completo. Porque alguém tem que dar o nome, entendeu? A gente é acostumado com brilho, a gente é acostumado com a arte. Ai, ai, espero E que bate vocês o gostem. Então, galera, o nosso episódio ele se encaminha para o final. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Não deixem de curtir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde esse episódio vai ser colocado. Acesse também as plataformas de exibição do episódio para além do podcast. A gente está aí nas redes sociais como Podcast Oxumaré. Basta acessar o Instagram ou o Facebook que você encontra as nossas redes sociais. Hoje eu poderia dizer que tivemos discussões muito relevantes e precisas, principalmente ressaltar que aqui a gente está falando sobre cultura, sobre religião, sobre sexualidade, sobre corpo e sobre esses espaços que pessoas LGBTs frequentam e que é direito ocupar sem medo de se colocar dentro desses espaços, né? Principalmente com relacionado à religião, que é tão aberta, tão ampla e que tem tantos meios aí para a gente discutir. Mas também ressaltar que aqui nos interessa a experiência dos convidados, então a gente, apesar de ter muitas coisas como regras e como teorias, a gente não está se apegando muito a esse lance de discutir teorias aqui. Nos interessa muito a experiência dos nossos convidados. E Henrique, foi muito prazeroso ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Se despeça Obrigado. dos nossos ouvintes. Espero que eles também tenham gostado. Gostaria que você se despedisse e deixasse a sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando o episódio de hoje. Foi um prazer estar aqui, conversando com todos vocês, tirando algumas dúvidas, né, também. E a mensagem que eu quero passar pra vocês é não desista da sua religião, seja ela qual for, porque independente da religião que você tiver, você vai ter alguém que vai te criticar, vai ter alguém que vai falar alguma coisa, vai falar merda. Então não desista, se você quer entrar pra religião, candomblé, umbanda, quimbanda, ou o que seja, vá atrás. Dê um de sapo, né? Como se vai ditado, fique mudo. Então, corra atrás do objetivo, seja ele qual forem, sem ligar pra opinião das pessoas, porque as pessoas sempre querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, sempre vão atrás dos objetivos e é isso. Muito obrigada pela sua participação. Galera, é isso. Um abraço, muito axé pra vocês. Fiquem bem e até o próximo episódio. Um abraço. Você acabou de ouvir Oxumaré Podcast. Este projeto tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão,
Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.